O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo Jesus descido do monte, numerosas multidões o seguiam. Eis que um leproso se aproximou e se ajoelhou diante dele, dizendo: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica limpo. No mesmo instante, o homem ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho para eles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo Evangelho anunciado, sejam os nossos pecados cancelados. Amém. Antes de tudo, a nossa saudação a todos e a cada um de vós que estáis hoje aqui no Santuário Basílica e Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré do Desterro. Sejam todos bem-vindos, fique à vontade na casa da Mãe de Misericórdia. Domus Dei et Porta Coeli, casa de Deus e porta do céu. E também você que está nos acompanhando pela Rede Nazaré de televisão, transmitindo para toda a Amazônia Legal, e pela Rádio Web Basílica de Nazaré, conectados na fé. A todos vós que nos acompanhais pelos meios de comunicação, inclusive pela internet, a nossa saudação, nossas boas-vindas. Sintam-se à vontade, sintam-se aqui conosco na casa da Mãe de Misericórdia. Caríssimos, Jesus hoje, antes da gente entrar no Evangelho, como vemos, muitas leituras riquíssimas, mas gostaríamos de chamar a atenção para este tema que Jesus aborda hoje no Evangelho, a lepra. A lepra, ela também é conhecida como hanseníase. É uma doença infecciosa causada por uma bactéria chamada de Mycobacterium leprae, ou bacilo de Hansen, porque no ano de 1873, o doutor Gerhard Hansen, norueguês, ele descobriu o causador da lepra, que é justamente essa Mycobacterium leprae, que passou a ser conhecida como bacilo de Hansen, em homenagem ao doutor Hansen, que descobriu o causador, porque até então não se sabia o que causava a lepra. Há registros de lepra há mais de 4.000 anos atrás, no Egito, na China e na Índia, no Egito e na China. Já há registros de 4.000 anos atrás da lepra. Então, por milênios, a lepra foi um flagelo para a humanidade. Nós que não temos tanto contato com pessoas que têm lepra, porque graças a Deus, ele abençoou o Dr. Hansen, e o Dr. Hansen descobriu o causador, e outros cientistas puderam trabalhar em cima para descobrir a cura. Hoje a lepra é uma doença curável, totalmente curável, graças a Deus. Embora ainda haja muitos casos, só aqui no Brasil há pelo menos 28.000 casos. Mas, como dizíamos, graças a Deus, são tratáveis. Então, se você tem suspeita de estar com lepra, procure o posto médico mais próximo da sua casa imediatamente.
para você ficar curado logo. Porque ainda hoje, quando nós pronunciamos a palavra lepra, nós nos arrupiamos, porque foi um terror. Um terror. Quem tem mais de 50 anos, 60, 70, sabe, porque ainda viu pessoas com lepra que não tinham tratamento e que tinham que ser colocadas à parte da sociedade, para não contaminar os outros. Então era uma coisa muito grave. Graças a Deus, hoje curável. Mas no tempo de Jesus não o era. E era uma morte social, porque a pessoa tinha que ser afastada de todo o convívio para não infectar os demais. Graças a Deus, a lepra, doença, hoje é controlável, é curável, é tratável. E graças ao trabalho de tantos irmãos e irmãs, médicos, cientistas, que ao longo da história se dedicaram a cuidar das pessoas doentes, até encontrar o tratamento devido. Mas hoje nós enfrentamos um tipo de lepra muito pior. Muito pior. Qual é? A lepra espiritual. E o que vem a ser a lepra espiritual? É o mundanismo ou secularismo. E o que é o mundanismo? É o apego aos prazeres do mundo, isto é, aos prazeres materiais, carnais, ao gozo dos bens materiais de uma maneira desmedida, sem noção, sem freio moral ou ético. Como vemos, é uma doença espiritual gravíssima. São manifestações do mundanismo, o relativismo moral, ou seja, aqueles que negam que haja uma regra moral válida para todos. É o vale tudo. O vale tudo. Cada um por si, Deus por todos. Olha que loucura. Aliás, eles desprezam Deus. É cada um por si e acabou-se. Que é outra característica do mundanismo, o paganismo, o neopaganismo, com agravante. O paganismo antigo ainda tinha os sensos tremendos, o sentido do tremendo, o sentido de Deus, da divindade, de ter alguém a quem prestar contas. Os neopagãos são ímpios, ou seja, não tem piedade, não tem gosto pelas coisas de Deus e as desprezam e desprezam aqueles que são piedosos, que são pios, que têm gosto pelas coisas de Deus. Outro tipo de mundanismo é a ideologia de gênero. Aqueles que negam que o homem nasce homem e que a mulher nasce mulher. Eles são tão ousados que querem negar a natureza, a ciência, a biologia, a própria genética e o bom senso. Quando até uma criança de 2 anos sabe se ela é menino ou não é, se é menina ou se é menino. Basta se olhar. Bote um meninozinho de 2 anos e uma meninazinha de 2 anos, peladinhos. Um vai olhar para o outro. Ah, você tem isso, então isso é menino. Eu tenho aquilo, isso é menina. Está vendo? Ideologia de gênero é um sintoma de mundanismo. O individualismo radical. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu e em 10º lugar eu. E os outros? Em lugar nenhum. Os outros são o resto. O resto.
E os 7 tipos de lepra espiritual: soberba, ira, luxúria, avareza, gula, inveja e preguiça. Padre, são 7 pecados capitais. Isso mesmo. Mas vamos nos deter apenas no primeiro, a soberba. A soberba, que é o primeiro pecado capital, ou seja, é o que gera os outros. Os outros 6 são pecados capitais, que geram outros pecados. Mas o primeiro é a soberba. Então a lepra espiritual, e o mais agravante, minha gente, não pense que a lepra espiritual está apenas no outro ou nos outros, está em mim. Isso mesmo, eu e você carregamos o bacilo da lepra espiritual em nós. Mas tem remédio. Qual é o remédio? O remédio da soberba é a humildade, reconhecer-se dependente de Deus, reconhecer-se submisso, reconhecer que há um Deus ao qual nós prestamos contas. Há um parâmetro, porque o cristão tem um parâmetro, tem uma baliza, tem um metro, tem uma medida, e se chama Jesus Cristo. É o Evangelho de Jesus que é o nosso freio moral e ético. E mais ainda, é a bússola que nos orienta, e é o remédio contra o bacilo da lepra espiritual que está em mim e está em você também. Se nós não tratamos a lepra doença, ela toma de conta do nosso organismo e contamina os que estão em volta de nós, destruindo a sociedade e a vida humana. Se nós não combatemos a lepra espiritual, o efeito é o mesmo, destrutivo. E veja que o soberbo, ele é extremamente individualista. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, em 10º lugar eu, em 50º eu e em 100º eu. E aí ele se deixa levar pelas os outros tipos de lepra espiritual. Não tem paciência, não tem educação, não é sereno, quer impor a ferro e fogo a sua vontade. Também ele é luxurioso, lúbrico, porque ele só se preocupa em satisfazer os seus desejos, por mais bestiais e perversos que eles sejam, mesmo que para isto ele tenha que mutilar o seu próprio corpo. Ele é tão soberbo que ele se arroga no direito de mexer na natureza do seu próprio corpo, de se mutilar. E se ele tem coragem de se mutilar, quanto mais atentar contra a vida dos mais fracos e indefesos. E qual é o ser humano mais fraco e indefeso? Quando é que você foi mais fraco e indefeso na sua vida? Você sabe? É quando você era um embrião lá no útero da sua mãe. Por isso que o soberbo, o mundano defende o aborto, porque vai atrapalhar a vida dele, e ele quer ou ela quer desfrutar de todos os prazeres que o mundo oferece, e mesmo que isso leve à destruição de uma vida inocente, não só de uma, mas de várias. O soberbo, outro tipo de lepra que ele desenvolve, a avareza, a ganância material. E ele não quer saber se ele vai falir uma empresa pública ou privada. O importante é que ele vai se apossar de todos os bens que aquela empresa tem, mesmo que isso vá gerar desemprego e falência.
e fome e doença nas famílias. Por isso também ele é guloso. Ele não quer apenas se alimentar, ele quer se empanturrar. E aí ele não apenas é glutão, mas ele também é dado às drogas. Não sabe beber, ele não quer saborear o vinho, ele quer se encher de álcool. E pior, ele abusa dos remédios, que nós sabemos que o abuso dos remédios, o remédio também é veneno, é droga. Ele abusa porque ele quer se satisfazer, ele quer curtir o barato dele. Então ele se droga com todas as drogas que ele encontrar. Cocaína, maconha, e ainda quer que a gente aplauda. Ele é invejoso porque ele não se satisfaz com as bênçãos que Deus dá ao irmão. E ele é ingrato porque o invejoso, ele ignora as bênçãos que Deus concede aos irmãos e as bênçãos que Deus concede a ele. E ele é preguiçoso. Ele não quer trabalhar, ele quer apenas explorar. Vocês estão vendo como é uma doença gravíssima, a lepra espiritual? Meus irmãos, o leproso do Evangelho se voltou para Jesus, porque ele ainda tinha consciência de que ele era doente, que o pior doente é aquele que não quer se curar. E hoje a nossa sociedade está doente, porque eu e você muitas vezes nos deixamos levar pelas doenças, pela lepra espiritual. Vamos fazer como ele, vamos dizer a Jesus: Senhor, se queres, tens o poder de me purificar. Jesus, ele quer nos purificar, ele quer nos curar da lepra espiritual, mas o primeiro passo para a cura é admitir-se doente. E o mundo, meus irmãos, está doente e só tem um remédio. O remédio é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Na política, na economia, nas ciências, nas artes, na educação, não podemos deixar que eles tirem o Evangelho das escolas, porque senão será catastrófico. Meus irmãos e minhas irmãs, lutemos contra a lepra espiritual e peçamos a Jesus: Senhor, curai-nos, purificai-nos, sarai-nos, sanai-nos, libertai-nos destes males. E Jesus nos responde: eu quero, fica limpo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.